Foram anos difíceis. Na primeira metade da década de 40, o mundo vivia assombrado por um conflito armado sem precedentes. A Segunda Guerra Mundial revelou ao planeta a triste face do Holocausto e produziu imagens que nunca serão esquecidas. Quando a guerra terminou, o Brasil de Getúlio Vargas descobriu o poder dos direitos dos trabalhadores, um país que olhava para o futuro e ainda sonhava com o desenvolvimento industrial. Foi justamente nessa época que o governo do presidente Vargas decidiu investir na saúde da população e construir uma série de maternidades em todo o Brasil. Uma delas seria em Joinville. A preocupação do governo federal, nessa época Getúlio Vargas, ela é muito forte com relação à saúde, né? Além da questão da militarização, né, e da escola. Então são os três pilares principais do governo Vargas. O crescimento das maternidades é uma preocupação por conta da grande mortalidade infantil, né, de mães também. Em uma época em que os partos ainda eram realizados apenas pelas parteiras, o nascimento de uma criança era um momento arriscado. A falta de higiene no parto ocasionava muitas mortes, né? É comum a gente ouvir e ver também nos jornais a questão do mal dos 7 dias, né? Que era muito comum nas crianças morrerem até os 7 dias depois de nascidas, né? O governo federal queria um país de trabalhadores sadios que pudessem dar conta do crescimento industrial que estava por vir. Em Joinville, a construção da primeira maternidade pública da região teve início em 1941. Foram 3 anos de obras e mais 3 anos até o início do funcionamento, em 16 de abril de 1947. Nessa época, a maternidade tinha apenas 45 leitos e atendia principalmente gestantes e recém-nascidos carentes. Nos primeiros anos, em uma época em que a presença do médico de plantão ainda não era uma realidade, o trabalho era comandado basicamente por religiosas. A presença das irmãs marcou para sempre a história da maternidade. Nos primeiros anos, elas atuavam em quase todas as atividades, da limpeza à recepção dos pacientes. Do aconselhamento das mães até o trabalho de parto. Quem viveu esse período lembra das religiosas como pessoas muito prestativas, mas também rigorosas. Elas faziam essa assistência de mulher para mulher. Então elas com certeza se uniram com o conhecimento médico para dar segurança, elas ensinavam higiene a essas mulheres, então ela tinha um cuidar, ela era uma mãe que cuidava dessas mulheres de parto. Mas a partir da década de 70, as irmãs foram sendo substituídas por funcionários concursados e o futuro da maternidade ficou ameaçado. As crises que atingiram a instituição nos anos 80 e início dos anos 90 viraram manchete de jornal. Até que um choque de gestão mudou para sempre a história da Darcy Vargas. A maternidade conquistou o título de Hospital Amigo da Criança, reconhecido pelas Nações Unidas e pela Organização Mundial de Saúde. Logo depois, se tornou a primeira do Brasil a receber o título de Maternidade Segura do Ministério da Saúde e passou a figurar entre as principais referências do país no trabalho de assistência ao parto e às gestantes. Darcy Vargas foi a pioneira em Santa Catarina nesse desafio de humanização do parto, ou seja, permitia a entrada do pai e do acompanhante. Foi a maternidade Darcy Vargas que começou. Hoje, a iniciativa da equipe de Joinville virou referência para todo o estado e a maternidade Darcy Vargas concentra 80% dos nascimentos realizados em Joinville. Famílias inteiras nascem aqui. A dona Margarida foi à maternidade para ter a dona Arlete, isso em 1964. 20 anos depois, a dona Arlete voltou à maternidade para ter a Mônica, que, claro, só poderia escolher o mesmo local para dar à luz o Gabriel. A maternidade faz parte da nossa família. E faz parte desde o tempo em que os partos eram feitos sem nenhum médico. Foi com parteira, na época era parteira. Mas saiu tudo bem. 3 gerações depois, Gabriel já nasceu em um novo momento. Mas assim como a mãe e a avó, vai ouvir as mesmas boas lembranças sobre o lugar em que veio ao mundo.
Que ele nasceu numa maternidade pública, que é ótimo, que não tenho o que reclamar, que a vovó dele nasceu, que eu nasci ali também, que os profissionais são de primeira. O primeiro menino a nascer na maternidade recebeu o nome de Aderbal e a primeira menina foi batizada de Ruth, uma homenagem ao então governador do estado, Aderbal Ramos da Silva, e a primeira dama da época. Desde então, mais de 200 mil pequenos joinvilenses nasceram pelas mãos das parteiras e dos médicos da Darcy Vargas. São funcionários como Dona Dina. Quis o destino que ela nascesse no mesmo dia da maternidade e já são 24 anos de dedicação a Darcy Vargas. Dona Dina já viu tanto bebê vindo ao mundo que até perdeu as contas. O que ela não perde é aquela emoção que sempre se renova a cada novo parto. Quando a gente entra na sala de parto e está nascendo o bebê, a gente sente aquela luz assim, que aquilo é gratificante, a gente chega a se arrepiar de tão lindo que é. E agora o desafio é resolver questões emergenciais. A principal delas é a falta de vagas de UTI para receber os bebês que nascem antes do tempo. O que pode ser feito é a ampliação dos leitos no Hospital Infantil Géser Amanente Farias, né? Aumentar o número lá que eles têm já uma área física maior, ampliar os leitos de UTI neonatal naquele hospital. E no nosso caso, após a nossa término da nossa reforma no centro cirúrgico, também readequar alguns espaços internos para poder também melhorar o fluxo do atendimento dos bebês dentro da própria maternidade Darcy Vargas. Uma senhora que completa hoje 65